Bom, gente, boa noite. A nossa aula de hoje, ela vai ser, ela tem como tema, né, em busca do conceito de cultura. Por quê? Precisamos primeiramente buscar esse conceito, né, para a gente poder fazer o link com a geografia, entender como a geografia, o que é, né, de fato, essa geografia cultural. Tem como cultura um conceito muito importante para a delimitação, né, do espaço geográfico e tudo mais, das nossas categorias geográficas, né? Então, assim, a gente como já está mais habituado com as categorias da geografia, né, a gente vai entender agora, é, com o auxílio do livro do professor Roque de Barros Laraia, né, a cultura como sendo um conceito antropológico, né? E aí depois a gente vai buscar uma epistemologia, né, tanto do conceito de cultura e da geografia cultural também. Bom, aqui como eu falo, né, eu coloquei lá na plataforma o slide também, né, para a gente poder. A gente já fez um levantamento também na primeira parte da aula, né? Alguns alunos falaram sobre o que era cultura para eles. A Mayra falou, né, que é arte, moral, crenças, costumes e hábitos. O Adoval falou também, né, que é aquilo que está intrínseco na sociedade, linguagem, hábitos, técnicas. Aí a Marinette falou sobre a volta cultural da geografia, do Poucaval, né, que a cultura retrata o agrupamento de modos, comportamentos, de hábitos sociais e tudo mais. E aí, deixa eu ver, tá, todo mundo aqui. E aí o tema da nossa aula, como eu falei, é em busca do conceito de cultura. Nós utilizaremos o livro Cultura, um conceito antropológico, do Laraia, para adentrarmos no desenvolvimento do conceito de cultura. E, em seguida, voltaremos para a coletânea elaborada pelo professor Roberto Lobato Correia e Zeni Rosendal. Bom, o livro começa com esse título, né? A primeira parte do livro é esse título, da natureza da cultura ou da natureza à cultura. Né? E ele nos remete, o autor nos remete a essa busca, né? Como esse tema, esse conceito, ele vem sendo debatido, vem sendo levantado há muito tempo, né? E que Confúcio, há 4 séculos antes de Cristo, 4 séculos, gente, antes de Cristo, falava que a natureza dos homens é a mesma. São os seus hábitos que os mantêm separados, né? Então, olha aí, que os homens, o que tem de diferente, ele levantava aí, há 4 séculos antes, são os hábitos dos homens, mas que a sua natureza era a mesma. E aí, se a gente for ver Heródoto, em 484 e 424 a.C., Tácito, em 55 e 120, Marco Polo, em 1271 e 96, Padre José de Anchieta, em 1534, Montaigne, em 1533, eles já falavam sobre também essas diferenças que vários povos tinham entre si. Né? E aí eu vou citar aqui algumas dessas diferenças que eles falavam. Vamos ver aqui. Olha, Heródoto, o grande historiador grego, preocupou-se com o tema quando descreveu o sistema social dos lícios. Aí falava assim o Heródoto, descrevendo outro povo, que eram os lícios. Eles têm um costume singular, pelo que diferem de todas as outras nações do mundo. Tomam o nome da mãe e não do pai. Pergunte-se a um lício quem é, e ele responde dando o seu próprio nome ou de sua mãe, e assim por diante, na linha feminina.
Além disso, se uma mulher livre desposa um homem escravo, seus filhos são cidadãos integrais. Mas se um homem livre desposa uma mulher estrangeira ou vive com uma concubina, embora seja ele a primeira pessoa do Estado, os filhos não terão qualquer direito à cidadania. Então, já era um levantamento assim, do que ele observava de outro povo, né? Da cultura do outro povo. E aí tem aqui também, olha, então a surpresa de Heródoto pela diversidade cultural dos lícios não é diferente da de Tácito, cidadão romano, em relação às tribos germânicas, sobre as quais escreveu com admiração. Por tudo isso, o casamento na Alemanha, esse já é o Tácito falando, tá? O casamento na Alemanha é austero. Não há aspecto de sua moral que mereça maior elogio. São quase únicos entre os bárbaros, por se satisfazerem com uma mulher para cada. As exceções, que são extremamente raras, constituem-se de homens que recebem recebem ofertas de muitas mulheres devido ao seu posto. Não há questão de paixão sexual. Dote é dado pelo marido à mulher e não por esta àquele. Falando sobre essa questão do casamento na Alemanha, que ele ficou, na verdade, das tribos germânicas, né? Que eram considerados bárbaros da época. Aí o Marco Polo, um legendário viajante italiano que visitou a China e outras partes da Ásia entre o ano de 1271 e 1296. Assim descreveu os costumes dos tártaros. Aí fala, tem casas circulares de madeira e coberta de feltro que levam consigo onde vão, em carroças de 4 rodas. Asseguro-lhes que as mulheres compram, vendem e fazem tudo o que é necessário para os seus maridos e suas casas. Os homens não se têm de preocupar com coisa alguma, exceto a caça, a guerra e a falcoaria. Não têm objeções a que se coma carne de cavalos e cães, e se toma leite de égua. Coisa alguma no mundo faria trocar uma mulher do outro. Tem extrema consciência de que isto é um erro e uma desgraça. Falando sobre os tácitos, né? Tártaros. Aí tem também uma situação do padre José de Anchieta, quando ele chegou, né, no Brasil e se surpreendeu com os costumes dos tupinambás. E ele escreveu para os seus superiores: o terem respeito às filhas dos irmãos, que é porque eles chamam de filha, e nessa conta as têm. E assim, né que foniquere, as conhecem. Porque tem para si que o parentesco verdadeiro vem pela parte dos pais, que são agentes, e que as mães não são mais do que uns sacos, em respeito dos pais, em que se criam as crianças, e por estas causas os filhos dos pais, posto que sejam havidos de escravas contrárias e cativas. São sempre livres e tão estimados contra os outros, e os filhos das fêmeas, se são filhos de cativo, os têm por escravos e os vendem, e às vezes matam, comem, ainda que sejam seus netos. Filhos de suas filhas, por isso, também usam das filhas das irmãs sem nenhum pejo e copulam. Mas não que haja obrigação e nem costumes universais de as terem por mulheres verdadeiras, mais que as outras, como é dito. Enfim, aí a gente consegue perceber como eles descrevem outras sociedades, né? Como aquilo, às vezes, as relações de parentesco, né? A questão do se é filha com filho, filho de fulano de tal, enfim. Essas relações que às vezes para a gente é tão normal, né? Mas em outras sociedades, por exemplo, os tupinambás, eles tinham esse ato, né, de comer outros povos, escravos, enfim. E eles eram muito temidos por causa disso, né? E, bom,
Então, desde a antiguidade, foram comuns as tentativas de explicar diferenças de comportamento entre os homens, a partir da variação de ambientes físicos. Né? Muitos falavam sobre a questão do ambiente físico, por exemplo, Marcos Pólio, que é um arquiteto romano, o Ibn Khaldun, que é um filósofo árabe, Jean Bodin, que é um filósofo francês, desenvolveram teorias para explicar diferenças de comportamento a partir das variações de ambientes físicos. Né? E aí, deixa eu ver se eu coloquei algum exemplo aqui. Exemplo. Marcos Pólio afirmou que os povos do Sul têm uma inteligência aguda devido à raridade da atmosfera e ao calor. Enquanto os povos do Norte, tendo se desenvolvido numa atmosfera densa e esfriados pelos vapores dos ares carregados, têm uma inteligência preguiçosa. Então, eram teorias da época. Né? O Ibn Khaldun acreditava que os habitantes dos climas quentes tinham uma natureza passional, enquanto que os de clima frio faltava vivacidade. Eu não sei, assim, às vezes a gente escuta muito isso no senso comum, né? Falando que os latinos são mais passionais, né? O pessoal, os alemães são mais frios, né? São mais assim secos, não são tão fervorosos como os latinos. Enfim, vocês já ouviram esse tipo de comentário? Faz parte um pouco do que... Só que aí a explicação era o clima, né? A explicação que se tinha dessas diferenças dos povos do sul e do norte era o clima, era a atmosfera, era o fator geográfico, né? No entanto, a gente consegue perceber hoje, né, através dos estudos, das ciências sociais, enfim, da própria geografia, que tá muita dessas diferenças dos povos. Os povos são diferentes, com certeza, né? Mas está muito relacionado à cultura daquele povo, né? E aí o Jean Bodin desenvolveu uma teoria que os povos do norte têm um líquido dominante da vida, a fleuma, enquanto os do sul são dominados pela bilis negra. Em decorrência disso, os povos do norte são fiéis, leais aos governantes, cruéis e pouco interessados sexualmente, enquanto os do sul são maliciosos, engenhosos, abertos, orientados para a ciência, mas mal adaptados para atividades políticas. Enfim, aquilo eram teorias daquela época, né? Não necessariamente... Mas, assim, a ciência... Em algum momento, existem as quebras de paradigma, né? E nessa época, o paradigma existente era esse, que explicava, essas teorias explicavam essas diferenças. Né? Ao longo do tempo, os paradigmas, as teorias, elas foram refutadas, né? E a ciência, assim, a gente tem que encarar a ciência hoje em dia como uma verdade, mas ela é uma verdade que pode ser refutada. Né? Que ao longo do tempo ela vai se adaptando e vai se criando novas teorias, novas para explicar a realidade. E aí, vamos passar aqui. E aí uma das coisas que foi muito refutada ao longo do tempo é a questão do determinismo biológico e do determinismo geográfico. Mas o que é esse determinismo biológico? Aí são as velhas... Não, na verdade ele vai dizer assim, são velhas as teorias que atribuem as capacidades inatas às raças. Quando você diz que os nórdicos são mais inteligentes que os negros, quando você diz que os alemães têm mais habilidade para a mecânica, que os judeus são avarentos e negociantes por natureza, né? Você está ali utilizando o determinismo biológico para explicar algumas não necessariamente são verdades, né? Mas algumas teorias, vamos dizer assim.
Então, os antropólogos são totalmente convencidos que as diferenças genéticas não são determinantes das diferenças culturais. Aí, segundo Felix Kissing, não existe correlação significativa entre a distribuição dos caracteres genéticos e a distribuição dos comportamentos culturais. Ou seja, qualquer criança humana normal pode ser educada em qualquer cultura, se for colocada desde o início em situação conveniente de aprendizagem. Aí dá até um exemplo, né? Se uma criança francesa, ela assim que nascer, ela for levada para um país que fale mandarim, e lá ela se comunicar, as pessoas com quem ela falar são pessoas que falam mandarim, ela vai aprender mandarim, ela vai aprender a cultura do lugar como se ela fosse nata daquele lugar. Então, não existe uma questão, essa capacidade inata, entendeu? As pessoas, aquilo que determina o que aquele povo e aquela pessoa faz parte da cultura em que ela foi inserida. Conseguiram entender? Oi, turma. Vocês estão aí? Sim, professor, entendi. Querem contribuir? Vocês já chegaram? Esse livro é muito utilizado quando a gente estuda antropologia, né? Vocês já tiveram essa disciplina no início do semestre, né? Desculpa, no início do curso. Professora, Oi. não sei se eu entendi errado, mas nessa parte que o senhor falou aí que a criança vai se ensinar a cultura, no caso, ela se coloca como do início do século XIX, sauriana, né? No caso, ela seria supra-orgânica, ou seja, superior e organicamente, porque ela seria uma cultura pura e ela seria dominante. Desculpa? No caso, ela, pode repetir? Independente do cidadão, a formação dele seria a partir da cultura, não a partir dele, a cultura a partir dele. O Aí, no cidadão... caso, nessa parte, seria diferente da nova cultura já. Uhum. Que a nova cultura, no caso, ela como ele fala, ela é de modo interpretativo, né? Isso. Do sujeito, né? Isso. Não, mas assim, não necessariamente é do sujeito, porque o sujeito ele também é fruto da sociedade, tá? Mas assim, é daquele grupo específico em si. Mas aí tem muita relação com a fenomenologia, né? E assim, Adriano, essa questão do sujeito, né? E das diferenças epistemológicas que o conceito de cultura sofreu, né, modo de interpretar aquela sociedade ou aquelas diferenças de comportamento, enfim, está muito ligado, né, com que base científica você está embasado. Né? Você sabe, a ciência ela está há muito tempo, né? Ela tem longos anos e ela tá dividida em paradigmas, né? Não só em paradigmas, mas também em formatações epistemológicas. Né? Então, se você tiver pela lente, olhando através de uma lente em que você está vinculado à fenomenologia, você vai olhar de uma certa forma. Se você for olhar através, né, do estruturalismo, você vai olhar de uma outra forma. E é isso justamente que esse texto, Epistemologia e Teoria Cultural, vai trabalhar, que vai ser da próxima aula, tá? E ele vai colocar aqui, olha, sistemas fenomenológicos, paradigma empirista e paradigma racionalista. Então, são 3 tipos de paradigmas que você pode olhar para aquela cultura, entendeu? E aí ele vai falar epistemologia e modelos culturais, entendeu? Então, vai ser um debate para a próxima aula, tá bom? Okay.
mas a gente vai chegar lá. Por enquanto, a gente vai falando sobre o que a gente vai entender sobre o conceito de cultura e o desenvolvimento desse conceito. Tá? Então, enfim, e tentando levantar para a gente entender bem esse conceito, para depois a gente discutir como ele sofreu epistemologicamente ao longo da ciência, que é uma discussão muito mais ampla, tá? E aí a gente tem também, né, uma das teorias que tentava explicar as diferenças humanas, né, diferenças de comportamento, de crenças humanas, era o determinismo biológico, e a gente também tem o determinismo geográfico, que considera que as diferenças do ambiente físico condicionam a diversidade cultural. E aí, em 1915, o Runtington publicou Civilization and Climate. E ele formula uma relação entre as latitudes e os centros de civilização, considerando o clima como um fator importante na dinâmica do progresso. Parece absurdo para vocês? Mas a gente precisa entender que aquilo fazia total sentido naquele momento, né? Então, ele queria considerar o clima como um fator importante na dinâmica do progresso. Que pessoas que moravam num determinado clima, né, estava mais ligada a um centro de civilização e tudo mais. Tinham hábitos, né, de uma sociedade. Enfim, a gente também tem que entender que esse conceito de cultura ele foi passando ao longo do tempo por paradigmas científicos, certo? E aí, quando a gente chegar mais à frente, que a gente for entender o desenvolvimento desse conceito, né, em que, primeiramente, o Taylor foi um dos primeiros a definir o que era cultura, a gente vai perceber que estava envolto diante de certos paradigmas científicos da época também. Tá? Então, além disso, então, a partir de 1920, antropólogos como Boas, Wiese, Kroll, entre outros, refutam esse tipo de determinismo e demonstraram que existe uma limitação na influência geográfica sobre os fatores culturais. Tá? Então, vamos passar para o próximo slide. As diferenças existentes entre homens, portanto, não podem ser explicadas nem pelo aparato biológico, nem pelo seu meio ambiente. A grande qualidade da espécie humana foi a de romper com suas próprias limitações. Um animal frágil, somos nós, humanos, providos de insignificante força física, dominou toda a natureza e se transformou no mais temível dos predadores, nós. Sem asas, dominou os ares. Sem guelras ou membranas próprias, conquistou os mares. Tudo isso porque difere dos outros animais por ser um único que possui cultura. E aí a gente faz aquele questionamento, né, que eu já fiz no início da aula com vocês, quando a gente começou o debate. Mas o que é cultura? Interessante, né? E aí a gente pode partir, né, porque a gente tem desse desenvolvimento acerca do conceito de cultura. E aí eu vou ler aqui um trecho, né, que eu retirei do trecho do Laraia. E aqui o Laraia ele vai citar o Edward Taylor, que desenvolveu o conceito que o Taylor ele é de 1832 e vive até 1917, tá? E ele vai definir cultura assim. É este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes,
ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelos homens como membro de uma sociedade. Isso ele escreveu em 1871 no seu livro Primitive Culture. Só que o Taylor ele procurou demonstrar que a cultura pode ser objeto de estudo sistemático, pois ele acreditava que se tratava de um fenômeno natural. Então, a partir disso, né, a gente tem que entender também que na época o modelo paradigmático que existia era o positivismo, né? Então muitos estudiosos tentavam entender e sistematizar a ciência social, vamos dizer assim, de uma maneira quantitativa, né? Como se fosse uma ciência natural. Deixa eu procurar essa pois trata-se de um fenômeno natural que possui causas e regularidades, permitindo um estudo objetivo e uma análise capaz de proporcionar formulações de leis sobre o processo cultural e a evolução. Então, entendia-se que a cultura ela passava por um processo evolucionista, né? Naquela época, a ciência debatia isso, né? A gente tinha passado por um processo de evolução, né? A sociedade. Então, assim, aquelas sociedades que eram acreditavam que aquelas sociedades que eram primitivas, por exemplo, os indígenas, na época, quando chegaram no Brasil, que eles iam passar por um processo de evolução até chegar na cidade digna, na sociedade digna, né? Na melhor de todas, na sociedade europeia, né? Que tinha muita cultura. Então, essa ideia de evolução, né, é uma visão etnocentrista também, né? Mas isso fazia parte do modelo de pensamento da época. Enfim. E aí, em 1968, Stokes critica Taylor por deixar de lado toda a questão do relativismo cultural e tornar impossível e moderno o conceito de cultura. Mas a principal reação ao evolucionismo inicia-se com Franz Boas, em 1858, que nasceu em 1858 até 1949. Sua crítica ao evolucionismo está contida em seu artigo The Limitation of the Comparative Methods of Anthropology, no qual atribuiu à antropologia a execução de duas tarefas. Bom, primeiramente, a reconstrução da história dos povos ou regiões. E segundo, a comparação da vida social de diferentes povos cujo desenvolvimento segue as mesmas leis. E o que mais? Boas propôs, em lugar do método comparativo puro e simples, o da comparação dos resultados obtidos através de estudos históricos das culturas, simples e da compreensão dos efeitos das condições psicológicas dos meio ambientes. Então, Boas ele desenvolve nesse momento o particularismo histórico, que cada cultura segue seu próprio caminho a partir de eventos históricos que enfrentou. No entanto, né, aí já foi uma questão mais interessante. Né? O Taylor teve uma contribuição muito importante, né, sobre essa definição do conceito de cultura, e a gente vai ver logo mais que, na verdade, o que se tem de definição depois de Taylor é uma tentativa, na verdade, de reduzir esse conceito, que é muito... Ele desenvolveu um conceito tão bom, né? Assim, tão abrangente do que era a cultura, que depois as outras tentativas
no sentido de reduzir, tentar tornar menor esse conceito, menos abrangente, para conseguir ter uma definição mais clara, enfim. Né? Mas, assim, é bem interessante, né? Que em 1800 e alguns trocados, né? 1871, ele publica, né, esse conceito de cultura, bem interessante. No entanto, a limitação era nessa tentativa, essa visão evolucionista, né, e essa tentativa de quantificar, sistematizar, enfim. Aí o Boas vem trazendo esse propósito, né, de perceber a história daquele povo. E aí ele vai desenvolver o particularismo histórico, que cada cultura segue seus próprios caminhos a partir de eventos que ela tem como experiência, eventos históricos que ela vai ter como experiência. E aí a gente vai ter um outro nome muito importante também, que é o Alfred Kroeber, 1876 a 1960. E aí o artigo clássico do Kroeber é o superorgânico. E aí, nesse artigo, inicia o debate demonstrando que, graças à cultura, a humanidade distanciou-se do mundo animal. Mais do que isto, o homem passou a ser considerado como ser que está acima de suas limitações orgânicas. Vocês lembram quando eu coloquei aquele texto que o homem não sabia voar, mas inventou o avião? O homem não tinha nem membranas aquáticas, mas dominou os mares. Né? Então, o Kroeber ele vai falar um pouco sobre isso. Que, apesar das nossas limitações biológicas, nós desenvolvemos a cultura e, com isso, as técnicas, né, para poder ter habilidades a mais que os outros animais. Senão, nós seríamos presas muito fáceis. Né? Nós não temos a força de um leão, nós não temos as garras de um leão, nós não temos... Mas a gente desenvolveu todo um aparato, armas, enfim, para dominar essa natureza, né? Então, iniciou um debate demonstrando que, graças à cultura, a humanidade distanciou-se do mundo animal. Mais do que isto, o homem passou a ser considerado um ser que está acima de suas limitações orgânicas. Aí ele vai pegar uma citação aqui do Kroeber. O homem é resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a experiência adquirida pelas numerosas gerações que os antecedem. A manipulação adequada e criativa desse patrimônio cultural permite as inovações e as invenções. Estas não são, pois, produto de ações isoladas de um gênio, mas é resultado e esforço de toda uma comunidade. Aquilo que eu falei sobre o Einstein, né? Ele não teria inventado a teoria da relatividade se não tivesse estudos até ali onde ele partiu. Assim como o Santos Dumont também. Aí a gente tem também aqui a colaboração do David Schneider, que ele fala que cultura é um sistema de símbolos e significados. Compreende categorias ou unidades e regras sobre a relação de modo de comportamento. O status epistemológico das unidades ou coisas culturais não dependem da sua observabilidade. Mesmo fantasmas e pessoas mortas podem ser categorias culturais. Né? Tipo assim, a questão do simbolismo é muito importante para a consolidação da cultura. Né? E a gente, às vezes, alguém que já morreu, ele ainda é um símbolo para a gente. Né? Por exemplo, o próprio Einstein tem aquela foto clássica, né, dele, assim, com a linguinha de fora. Tanto é que meu filho de 8 anos fala assim, mãe, que homem mais inteligente? Aí eu falei, não sei, filha. Ele falou assim, eu acho que aquele cara que está com a língua de fora nas fotos. Né? Aí eu, o Einstein, ele é esse mesmo. Tipo assim, eu acho que ele vê em alguns momentos na televisão ou na própria internet algo relacionado ao Einstein, à inteligência, né, de um gênio, enfim. E
Apesar de ele ter morrido já, né, sua materialidade já passou, mas ele deixou um legado e deixou uma teoria, né, deixou estudos que ainda são consolidados na nossa sociedade, né, e referências. Então, apesar da morte, enfim, o fantasma ele ainda continua a perpetuar até hoje, ainda é lido até hoje, né? Enfim, meus amores, eu recomendo para que vocês leiam, né, esse da página 30, que é o desenvolvimento do conceito de cultura. A gente ainda vai trabalhar na próxima aula esse texto, tá? O desenvolvimento do conceito de cultura. Vamos lá, até onde? Vamos ver. Página 30. Eu passei um PDF para vocês desse livro. Está acabando o nosso tempo. Até a 52. Deixa eu ver se mais. Não, vamos até aqui. Até a 66. Essa parte ainda faz parte da primeira parte do livro. A primeira parte do livro tem o nome de Da Natureza à Cultura ou Da Natureza à Cultura. A segunda parte é Como Opera a Cultura. A gente vai trabalhar só a primeira parte do livro, tá? Só que a gente vai começar, se vocês quiserem ler o início, podem ler também. Tá, mas assim, o nosso debate, a nossa próxima aula vai começar a partir da página 30. O desenvolvimento do conceito de cultura. Até a página 63. Tá bom? Cadê? Deixa eu fechar aqui o compartilhamento da tela. Pronto. Quero ouvir um pouco vocês. E aí, o que vocês... vocês já tinham feito essa leitura, já tinham esse entendimento sobre a questão da nossa cultura, da nossa sociedade, né? De tudo isso que a gente entende, esse simbolismo, todos os nossos arcabouços teóricos, tudo isso faz parte, né, do nosso sistema cultural vigente. Né? Eu digo nosso, nós aqui, né? Porque assim, tem muitas outras culturas vivendo e habitando no mundo que não fazem parte disso aqui que a gente vive. Né? Mas que são